Então, galera, essa aqui vai ser a nossa segunda aula, chamarei de aula 2, onde trataremos das funções trigonométricas, dando continuidade àquela aula 1 do vídeo anterior. Então, você que não assistiu ainda o vídeo 1, por favor, dá uma paradinha agora, vai no vídeo 1, vê toda a explicação, porque senão pode ser que o teu entendimento dessa aula 2 fique comprometida, tá certo? Então, nessa aula 2, a gente vai trabalhar aqui com modelos de funções que terão as seguintes estruturas: f de x igual a seno de x, só que eu vou acrescentar uma unidade. Ou ainda, trabalharemos a estrutura de funções trigonométricas f de x com seno de x, subtraindo uma unidade. Ou qualquer variação numérica nesses dois itens aqui, tá certo? Pode ser o mais 1, mais 2, mais 3, você vai entender o que esse mais 1 provoca no gráfico. Depois disso, a gente vai estar tratando exatamente, dando continuidade à aula, nessa estrutura de função aqui, ó, f de x igual a seno de 2x, onde tem um número 2 multiplicando a estrutura do x. E por último, nessa aula, a gente vai tentar analisar com vocês o que a estrutura seno de x sobre 2 vai produzir no gráfico, vai provocar nesse gráfico da função trigonométrica. Lembra vocês que tudo que a gente está falando para a função seno se aplica também à função cosseno sem mudar nada, tá certo? Então tudo que eu estou falando de função trigonométrica seno se aplica à função cosseno. Para começar a aula, eu sou o professor Walter Pessoa e estou falando para vocês aqui da ETEPAN. No ano 2016, pode ser que esse vídeo vai ser geração em geração, não sei o que, até 20, 50 anos. E aqui eu estou numa aula da turma do segundo ano, comunicação visual. Beleza? Valeu! Solta a vinheta! Mentira que não tem vinheta. Vamos logo para a aula. Então, galera, o que eu vou fazer agora é a demonstração dessa estrutura aqui, ó. Seno de x mais 1, tá certo? Então a gente vai analisar o que acontece com o domínio, com o conjunto imagem e com o período, tá certo? Vamos seguir essa nossa ideia. Olha só, vou abrir o programinha que é o Implot, que é o nosso programa base. Na aula 1 explica como trabalharmos com ele, como deixar nessa estrutura. E aqui eu vou construir equação explícita, agora sim, a função seno de x lá fora mais uma unidade. Antes disso, eu quero construir para você perceber a função base seno de x. Olha só, ela tem esse comportamento, ó. Período que vai até o 2π, ponto máximo 1, ponto mínimo menos 1. Olhe para o quadro agora e diga para mim o que vocês vão perceber agora na construção da nossa nova função. Olha só, lá fora eu vou acrescentar uma unidade. Presta atenção, galera. O que vai acontecer agora? Na cor azul, vamos lá. 3, 2, 1. O que você percebeu no gráfico azul? Que o ponto inicial dele é 1. Ela deslocou um ponto acima. Não é isso? É a mesma função vermelhinha. Eu dei cliquei nela e arrastei para cima uma unidade. Ok? Eu vou voltar essa ação aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar a função. Não. Vou zerar aqui assim. Vou abrir novo arquivo para você perceber o que vai acontecer com a função. Presta atenção. Vamos lá de novo. Eu tenho aqui ó, a função explícita. Vou colocar a função base só para você se ligar na função. Aqui. Vou fechar aqui. Agora observe o que vai acontecer quando eu fizer assim, ó. Seno de x. Vou colocar mais 2. Olha só o que vai acontecer com o gráfico dela. No lugar de iniciar no 0, ela iniciou no 2. É como se eu tivesse pego a mesma função aqui, ó, nesse ponto, clicando e arrastando uma unidade, 2 unidades, percebe? Dessa forma aí, eu quero perguntar para vocês, qual é o ponto máximo da função? 3. Você percebe, ó, que o ponto máximo dela está aqui, vai indicar o número 3. Qual é o ponto mínimo da função?
o número 1 positivo. Na função vermelha, qual é o ponto máximo? 1. E o ponto mínimo? Menos 1. Com o acréscimo daquele mais 2, eu desloquei o conjunto de imagem para cima. Ok? Então, nessa estrutura agora que eu vou fazer para vocês, tentando exemplificar o que está aqui na lousa digital, na mesa digital, eu tenho seno de x mais 1. O que acontece com o domínio da função? Serão elementos x que pertencem aos arcos reais. Na aula anterior, eu falei para vocês que não há modificação disso aí, do domínio. Agora, nessa estrutura aqui, ó, eu vou manter a estrutura base, seno de x, e eu vou aumentar uma unidade, eu deslocar para cima uma unidade no conjunto de imagem, tá certo? Pergunto, o conjunto de imagem agora vai ter um ponto mínimo e vai ter um ponto máximo. Tem modificação no período? Vamos dar uma olhadinha nela lá? Ó, vou zerar aqui, ó, como eu estava fazendo antes. Vou zerar o processo, vou construir as duas funções novamente para vocês acompanharem bem direitinho o procedimento. A função base tá ali, ó, a função, seno de x, que é essa função base. Vou fechar aqui e agora eu vou escrever aquela função com deslocamento de uma unidade, mais 1. Aí você percebe que, olha só, o conjunto domínio continuam sendo os arcos reais. O conjunto imagem tem um ponto mínimo. Qual é o ponto mínimo? 0. E o ponto máximo? 2. Então, ó, dessa forma aqui, eu tenho o meu conjunto imagem que vai do 0 até o 2. E o período continua sendo 2π radiano. Então, observe que esse número 1 daqui vai apenas provocar um deslocamento vertical para cima no conjunto imagem. Beleza? Tranquilo? Vou dar agora um novo exemplo para vocês. Um novo exemplo que é esse aqui, ó. F de x igual a seno de x menos 2. O que você acha que vai acontecer? Só um instantinho. O que tu acha que vai acontecer com o conjunto domínio, com o conjunto imagem e com o período? Vai ter modificação no domínio? Não. O domínio continua sendo x pertencente aos arcos reais. Agora, o período tem modificação? Não. O período continua sendo 2π radiano, porque mantém a estrutura base aqui, ó. Apenas esse 2 vai indicar o quê? Uma diminuição ou um deslocamento para baixo no conjunto imagem, tá certo? Vamos perceber qual é o ponto mínimo e qual é o ponto máximo dessa estrutura. Eu vou voltar aqui no programinha, onde tem a minha função, ó, novo, não. E aí, ó, eu vou exatamente criar a função base, só para a gente ver o deslocamento acontecendo. A função base, olha, tá lá a função base. E agora vou clicar na nova função, que é seno de x menos 2, não é isso? Menos 2. E a gente já sabe o que vai acontecer aí. A cor vai ser azul. Vou fechar aqui, ó. E vamos perceber. Qual é o valor máximo dessa função, galera? Menos 1. E o valor mínimo? Menos 3. Percebesse? Então, quando eu faço um deslocamento de 2 unidades para baixo, o meu ponto de máximo e mínimo tem um deslocamento. Antes, o conjunto imagem era intervalo fechado no menos 1 e no 1. Mas tem um deslocamento aqui, ó. Um deslocamento de 2 unidades para baixo. Então, olha só. Menos 1, menos 2, dá quanto? Menos 3. 1 menos 2, dá quanto? Menos 1. Então, se você prestar atenção, ó, aqui no meu gráfico, eu tenho ponto máximo menos 1, ponto mínimo menos 3. Foi exatamente o que eu escrevi aqui. Ponto mínimo menos 3, ponto máximo menos 1. Não inverteu em relação aqui, ó. Era menos 1, passou a ser menos 3, teve deslocamento de 2 para baixo. Era menos 1. Mas volta lá pro gráfico.
Vamos lá para o gráfico. O ponto máximo aqui é 1. O ponto máximo é menos 1. O ponto mínimo é menos 1. O ponto mínimo é menos 3. Mas estou dizendo os valores lá. Do máximo. Do máximo. Opostos. Mas isso não é regra aqui dentro do processo. Ah, tá. Entendeu? Aí eu não posso dizer que é assim. Então, vê. Dessa forma a gente tem o comportamento desse gráfico aí. O período continua sendo 2π. A cada 2π a gente tem esse processo. E se você prestar atenção no que vai acontecer aqui, ó, eu vou utilizar aqui um Ctrl V para você perceber direitinho esse comportamento do gráfico. Olha só, vou pegar aqui essa cor, vou botar o eixo do eixo X aqui, ó. Vê só, o que está acontecendo é que eu estou pegando esse eixo X e deslocando para cá, ó. Deslocando o eixo X de 2 unidades para baixo, tá certo? Então agora ele inicia aqui, zera aqui e vem para cá num período equivalente a 2π, correto? Pergunto, qual é o arco que define o ponto máximo? Qual é o arco? Π sobre 2 radiano. Qual é o arco que define o ponto mínimo? 3π sobre 2. E aí eu tenho essa mesma leitura do gráfico feita em relação aos problemas anteriores, tá certo? Beleza aí? Vamos partir para a nossa próxima ideia. Vou zerar isso aqui e vamos tentar entender o comportamento agora dessa estrutura, ó. F de x igual a seno de 2x. O que vai acontecer aqui com o domínio, com o conjunto imagem e com o período dessa função? Antes de chegar a alguma conclusão, eu vou pegar aqui o meu programinha para criar essa função com vocês. Vou deixar um programa novo aqui, ó. Vou deixar ele deslocado para a esquerda para a gente entender a ideia do período da anterior, que ia do 0 ao 2π. Vou criar a função base, que é a função seno de x. Acho que foi. Tá aí. A função seno de x. Olha, ponto máximo 1, ponto mínimo menos 1, período vai até o 2π, correto? Lembra que a nossa função, galera, agora é a função seno de x, ou melhor, f de x igual a seno de 2x. Então, observe o que vai acontecer com a nossa estrutura no gráfico agora. Equação explícita, e aqui eu tiro esse x e faço assim, ó, 2x. Olha só, vou apertar no OK. Quero ver se a cor vai modificar. Vai ser o gráfico na cor azul. Olha o que vai acontecer quando eu coloco esse 2 perto do x aqui, multiplicando ele. Opa! O gráfico da função tem um comportamento agora, ó, que apresenta uma senoide, duas senoides até o 2π. Antes, a função vermelha era uma senoide apenas em 2π. Agora, quando eu coloco f de x igual a seno de 2x, o 2x representa duas senoides no mesmo intervalo anterior. Observe, vou dar um Ctrl C aqui, ou um print da tela, e vou lá no meu programinha da mesa digitalizadora. O domínio continuarão sendo x pertencente aos arcos reais. Você lembra o que indica o conjunto imagem e o período? Vou fazer assim, ó, Ctrl V, para a gente conseguir ver melhor aqui, ó. Então a função é essa, f de x igual a seno de 2x. O meu domínio, já vi com vocês, x pertencente a arcos reais. E o conjunto imagem, eu não sei ainda, mas o período eu vou ver com vocês também. O que vale para a gente agora, galera, é a função azul, tá certo? Pergunto, qual é o valor máximo dessa função? E o valor mínimo da função? Então vai ser exatamente o nosso intervalo do conjunto imagem. Não modifica, vai mínimo menos 1 e máximo 1, ok? Observe que o que modifica o conjunto imagem é o número que porventura vem aqui na frente. O número 2 pertinho do x, ele vai modificar o
período. Então esse número 2 aqui, ó, multiplicando x, ele vai apresentar uma redução no período, ó. A função cresce, decresce e zera. Observe que o período da função, ela vai agora estar do zero até o arco de π. Então eu tenho um valor π radiano. Mas eu poderia estabelecer esse período sem necessidade de ver no gráfico. Então, sem ver no gráfico isso aí, você poderia fazer assim, olha só. O período de uma função base é 2π, certo? Mas essa função tem um 2 aqui, ó, multiplicando x. Então eu vou dividir isso aqui por 2. Quando o 2 multiplica o x, eu boto aqui um 2 no denominador e faço a simplificação. Cotou, o novo período da função fica apenas π radiano. Isso quando não tiver gráfico para apresentar para a gente. Vou agora pedir que você acompanhe comigo sem o gráfico. Olha só. Se eu quiser escrever essa função aqui, ó, seno de 4x. Pergunto, qual é o conjunto domínio dessa função? X pertencente aos arcos reais. Qual é o conjunto imagem dessa função? Tem algum número aqui na frente apresentado explicitamente? Não. Então eu vou entender que é o número 1. Então o conjunto imagem, intervalo fechado entre -1 e o número 1. Ok. Agora vê, o que vai acontecer com o período dessa função? Para fazer a conta, eu coloco a função base era 2π radiano, mas tem um 4 aqui, ó. Então eu vou colocar aqui embaixo o número 4. E eu vou fazer agora uma simplificação. Divido por 2, divido por 2. Resultado, π radiano dividido por 2. Esse vai ser o novo período. Alguma dúvida, galera? Não. Tranquilo. Então, observe o que aconteceria no gráfico para essa função. Vou colocar aqui, novo gráfico. Vou deslocar ele para a esquerda e vou fazer aqui a minha equação base, só para a gente ter a noção do que vai acontecer. Observe que o período da função seno de x é 2π, ponto máximo 1, ponto mínimo -1. E aqui eu vou ter exatamente a equação seguinte. A equação seguinte, seno de x, aqui, seno de 4x, que é o nosso exemplo anterior. Vou perceber aqui a cor azul, fechou, e vou apertar o OK. Olha só agora, o que eu tenho aqui, ó, é que, vou dar um print para poder escrever na tela, e vou modificar aqui. Lembre que o período que encontramos era 2π, então vou dar um Ctrl V aqui na minha função. Observe que essa é a mesma função anterior, f de x igual seno de 4x. E aí eu tenho o seguinte, em 2π, eu tenho agora uma senoide, eu tenho duas senoides, 3 senoides, 4 senoides. Então, a primeira senoide tem um período que equivale a π sobre 2 radiano. Ou seja, a senoide se repete a cada intervalo π sobre 2. Beleza? Agora, eu queria, para encerrar essa parte, eu queria que você definisse para mim o que você acha que vai acontecer com essa estrutura aqui, ó. 3 vezes seno de 2x. Pensa comigo. O conjunto domínio tem modificação? Não. Serão x pertencente a arcos reais, ok? Tem modificação no conjunto imagem? Sim. Eita! A amplitude foi alterada pelo número 3. O que tu acha que vai acontecer com o maior valor da função? 3. E o menor valor? -3. Então vamos tentar chutar isso aqui, ó. Depois a gente vê no gráfico. -3 é o ponto mínimo. Chutar. Vamos deduzir ali. -3 e o 3. Como ponto máximo e ponto mínimo. Agora, o período dessa função, o que está acontecendo com ele?
vai ser dividido por 2. Olha, eu tenho o período base aqui, ó, 2π radiano, e vou dividir por 2. Então, qual é o novo período dessa função? Π radiano. Ok? Vamos ver o que acontece no gráfico. Para a gente encerrar essa parte da aula, vou fazer assim, ó. Aqui. Vou fazer a função base? Não. Vou fazer mais não. Mas eu tenho aqui, ó, 3 seno de x, só que está multiplicado por 2. Olha o que vai acontecer. Vou apertar OK. Eita, foi mal. Vou fazer aqui, ó, editar. Vamos para mudar a cor aqui em homenagem ao segundo CV, pink. Então, ó. Ok. Observe. A função, vou dar um print aqui. Vem para a mesa digitalizadora. Olha, a função tem domínio real, como a gente descreveu. Conjunto imagem foi alterado pelo número 3 e o período foi alterado por conta do número 2. Então agora eu vou colocar aqui o Ctrl V, fixar aqui a imagem. Observe, antes era 2π o período, só que agora a função tem um ponto máximo aqui, tem um ponto mínimo aqui, e ela inicia o primeiro ciclo aqui, ó. Então eu tenho o primeiro período da função sendo π radiano. O conjunto imagem da função sendo do ponto mínimo, observe, ponto mínimo é o que número? Menos 3. E o ponto máximo? 3. Então esses dois números aqui, ó, eles vão definir exatamente o intervalo fechado entre menos 3 e 3. Lembra que o domínio continua sendo x pertencente aos arcos reais. Agora, lembra que função é essa? Diz para mim, o ponto máximo qual é? 3. Ponto mínimo qual é? Menos 3. A amplitude dela aqui, ó, 3 vezes seno. Observe, em 2π eu tenho duas senoides. Então eu boto aqui 2x. Ok? Tranquilo? Vamos encerrar a aula por hoje. Valeu, até mais.